Tem sido gerada uma cultura no nosso meio de pertencimento e de aliança. Pertencimento e aliança. E a gente tem se conduzido numa direção de liberdade, de autonomia, que nos é muito preciosa e pode, a um primeiro momento, parecer muito perigosa, mas que no final tem trazido esse pertencimento e aliança, porque nós não queremos um pertencimento e uma aliança sem liberdade, debaixo de uma imposição, de uma obrigação, e um compromisso que não seja baseado numa aliança, não é? Você imagina você ter um compromisso conjugal que não seja por uma aliança, um compromisso com outro interesse qualquer. Que fiasco. E tem sido maravilhoso porque os irmãos, não vou poder estar, vou ter que viajar esse final de semana. Olha, estou doente, o Moacir falou, não está bem. Raí, os pontas de lança aí, a liderança. E a gente percebe o Rafael, né, que está cuidando da família, está enlutado, né? E está cuidando da mãe, e não vai estar esse final de semana. Já falou, a semana que vem eu tenho que cuidar da minha irmã também. Isso é maravilhoso, porque a gente vai se guardando e a gente vai percebendo o coração de cada irmão, o comprometimento de cada irmão. Isso tem acontecido nas casas, isso tem acontecido nas reuniões semanais e nas reuniões gerais também. E eu louvo a Deus por isso, que a gente possa andar dessa forma, né? Ontem eu também estava participando de mais uma mesa, ontem também com alguns irmãos, com alguns pastores, alguns presbíteros. Fomos lá na casa de primo ontem, junto com o Bira, e Edir não pôde estar junto. E a gente estava falando da necessidade de comunhão, de transparência, porque a gente precisa ter um envolvimento de comunhão. A gente precisa ter um envolvimento de transparência. A gente precisa ser quem a gente é. Seja para o bem, seja para o mal. Porque quando você vê quem eu sou, você vai ver as coisas boas, mas também vai ver as coisas ruins. E essa transparência ela é necessária para que o Espírito do Senhor no meio do corpo nos trate, nos molde. E a gente falou também da necessidade da prestação de contas. Há algum tempo atrás, eu fui procurado por um casal, isso já faz algum tempo, e é um casal de uma outra localidade, então eu vou falar aqui, apesar de encontrar, tratar com vários casais, né, mas esse casal de outra localidade, os irmãos não conhecem. E eles passaram por uma situação familiar, conjugal, eles não têm filhos, um jovem casal. E um dos desafios foi convencê-los a fincarem, a conectarem a ação de Deus, o tratamento de Deus, o arrependimento a uma prestação de contas. Porque quando nós fazemos isso dentro desse contexto de prestação de contas, aquele agir de Deus, ele se concretiza, ele se torna concreto, ele se torna mais robusto. A possibilidade de um ataque naquela área vai ser minimizado com a prestação de conta. Então, por isso que a palavra de Tiago
João também traz essa preocupação, o Senhor Jesus traz essa preocupação com a unidade, porque nós confessamos os nossos pecados uns aos outros a fim de sermos tratados, curados. Então, essa prestação mútua no meio do corpo, isso é muito santo. Amém, irmãos? Então, hoje eu recebi, essa semana eu recebi algumas palavras amorosas, assim, e também nos nossos grupos de liderança. E que seja isso uma cultura nossa. A gente não quer ficar investigando a vida de ninguém. Tem congregações que têm ido por esse caminho, nós não estamos entrando nesse mérito, onde tudo que você vai fazer tem que ter autorização de alguém. Mas eu creio que não é assim que funciona. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros em amor. E isso é muito bom quando a gente tem liberdade. Isso precisa ser desenvolvido, conquistado, trabalhado. E como a gente já falou aqui, há uma necessidade de perseverar nisso, insistir nisso, para que nós tenhamos a ambiência necessária para compartilharmos desde coisas simples e triviais até coisas mais profundas do meu coração e do seu coração. Coisas que talvez você nunca teve oportunidade de falar com ninguém. E que você confessa ao Senhor, e que o Senhor ouve. Mas nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos fazer isso acontecer, materializar no nosso meio, como povo de Deus, amém? Queridos, eu quero retomar aquilo que a gente tem falado aqui já há algumas semanas, e a gente vai trazer uma palavra hoje, lá em 1 de Coríntios, capítulo 10, muito embora eu vou dar uma puxadinha lá em Deuteronômio primeiro, que foi o texto que a gente leu semana passada, Deuteronômio capítulo 8, e nós vamos encerrar essa palavra na quarta-feira no nosso grupão celular. E tem sido tão importante a gente estar junto, vai ser mais uma reunião geral. Essa semana nós não teremos as reuniões nas casas que são semanais, né, costumeiras, mas não quer dizer que não vai ter reunião nas casas, porque nós não estamos presos à quarta-feira nem a domingo, irmão. Amém? Nós temos um compromisso com as nossas datas, mas o nosso compromisso não é restrito a datas, é um compromisso que, na verdade, nós queremos que seja diário. Quem aqui trabalha, porque é CLT ou por alguma outra relação de trabalho, vai todo dia para o seu local de trabalho? Quantos? Tem irmãos aqui que vão todo dia. Todo dia, a pessoa precisa, às vezes, trabalhar com um objetivo. Quantos aqui vão todo dia, por necessidade, a algum lugar estudar? Ou um curso, ou escola normal, ou... Levanta a mão, principalmente os jovens, né? Tem que ir todo dia. Beleza. Quantos aqui fazem pelo menos uma refeição em família todo dia? Glória a Deus, aleluia. Muito bom. Então, há certas coisas que a gente faz todo dia. E que se você deixar de fazer todo dia, vai dar ruim. Por exemplo, esses irmãos falaram que tem que ir ao trabalho todo dia. Se eles começarem a faltar, vai dar ruim, sim ou não?
Se você que estuda deixar de ir, faltar o seu curso, a sua escola, alguma consequência também ruim vai acontecer com você. Imagine se nós também deixarmos de ter hábitos familiares diários, cotidianos. O que vai acontecer com a gente? Irmãos, a vida cristã precisa também. E toda palavra que Deus dá para nós, ela visa a uma cultura, visa a um comportamento, ao estabelecimento de um critério, de um processo. Quem aqui está fazendo dieta? Tem alguém fazendo dieta aqui? Meu Deus! Ô glória! O problema da dieta, para mim, é que a dieta tem que ser todo dia, né? Ou pelo menos na maior parte do tempo. Eu já gostaria de fazer a dieta contrária. Ter um dia de dieta e o resto é dieta. Mas não dá. Se você quer ter um resultado, você tem que se dedicar. Quem está indo fazer alguma atividade física todo dia? Maravilha, coisa linda. Ô, benção. Quando você começa a ir na academia todo dia, você não tem o resultado no primeiro dia, nem na primeira semana, às vezes nem no primeiro mês. Quando você quer uma mudança intelectual, acadêmica, uma projeção profissional, não é no primeiro ano de estudo, muitas vezes, que aquilo vai acontecer. É um processo, é um caminho, uma dedicação. E, queridos, nós estamos nessa transição, nesse caminho que Deus tem nos apresentado nesses últimos dias. E o nosso desejo é, cada dia mais, a gente poder estar se dedicando a isso. Amém? Amém, igreja? Agora, Clebinho deu uma palavra aqui para nós, o louvor na ministração, que é a gente estar se dedicando, lutando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com as nossas esposas, maridos, filhos, em nome de Jesus. E antes de irmos para 1 de Coríntios 10, eu quero só relembrar Deuteronômio 8, e diz assim que, a partir do verso de número 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto os 40 anos, para te tornar humilde, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então nós estamos passando tantas coisas, vivenciando todas as coisas, tantas coisas. E tudo que o Senhor está olhando é o meu e o seu coração. É a única coisa que interessa para Deus. Não interessa para Deus a sua capacidade. Não interessa para Deus a sua conta. Não interessa para Deus as suas habilidades. O que interessa para o Senhor, de verdade, e o que está em jogo em todos os processos de Deus, é uma conversa e uma avaliação do nosso coração. Então, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente faz, por tudo que a gente vive, em todos os nossos caminhos, o olho do Senhor, o olhar do Senhor, ele perscruta e penetra para ver os nossos corações. Lá em Apocalipse, diante daquela visão
maravilhosa de João. João percebe que e descreve Jesus como aqueles que têm olhos como chama de fogo. É aquele que vê o que ninguém vê. Quando Samuel chegou na casa de Ishai, de Jessé, e disse que queria jantar, ter um banquete com eles, Jessé foi apresentando seus filhos, e Samuel foi àquele lugar para ungir um dos filhos de Jessé, ele não sabia qual, como rei de Israel, no lugar de Saul. E aí, Jessé traz o primeiro, um porte, uma aparência de campeão, e o Senhor fala assim: eu tenho rejeitado a esse. E na segunda vez, o outro filho, e novamente o Senhor fala com Samuel, que Samuel estava com um modelo na cabeça dele pré-formatado. E o Senhor também o rejeita e diz assim: porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está na aparência, o que está diante de si. Eu vejo o coração. Irmãos, às vezes a nossa interpretação das coisas é muito acerca do que está diante dos nossos olhos e não diante do que o que está acontecendo nos corações. E aqui, Deuteronômio mostra que Deus provou aquele povo, chamado povo de Israel, durante 40 anos, humilhou, deixou passar provações, situações difíceis, para que fosse publicado, manifestado no final, de verdade, o que estava no coração daqueles irmãos. É o que Deus pretende saber de mim e de você acerca do nosso coração. E aí eu quero fazer um paralelo desse texto, de toda essa caminhada que a gente começou em Gênesis 1, falando de avivamento, falando de processo, tem que haver revelação, iluminação, que tem que haver espaço, libertação, tem que haver discernimento, tem que haver provisão, tem que haver orientação. Falamos da vida individual do pai da fé de Abraão, agora nós tratamos do povo de Israel e a gente quer fazer esse paralelo com a igreja. Então agora sim a gente pode ir a 1 de Coríntios, capítulo de número 10. Lembrando que a gente vai continuar isso na quarta-feira, se Deus assim quiser. E já fica também o convite para o nosso domingo que vem. A nossa reunião geral vai ser pela manhã. Nós teremos a nossa reunião de ceia, de coinonia na ceia. E provavelmente nós não vamos fazer aqui no prédio, nós vamos fazer uma reunião fora. Nós vamos estar conversando aí com os irmãos vinculados aí durante a semana, tá? Então a gente está pensando em fazer, talvez lá na praia onde a gente fez o batismo, debaixo daquela árvore lá, foi tão boa aquela manhã, não foi? Hein, Rafa? Foi lindo, né? A gente poderia fazer um cafezaço ali, porque a gente acabou o batismo, tinha um convívio lá na casa de Sandro e Josué, mas, que foi maravilhoso ali, mas ninguém queria nem ir. Ficou um gosto assim de... Vamos ficar aqui. E aí a gente vai pensar sobre isso. A gente vai estar conversando sobre isso e vai estar informando os irmãos aí nos grupos, tá bom? Então, semana que vem a gente vai estar ceando.
e eu acredito que vai ser muito bom. Capítulo 10, amados. É uma palavra para nós nesse tempo, nas casas, nas células. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. A nuvem que protegia eles no deserto, né? Todos passaram pelo mar, o mar vermelho que se abriu. Olha que milagre extraordinário. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar ou maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Repare, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Irmãos, que perigo é dentro do processo de Deus ficarmos prostrados. Que risco, que perigo, que aviso as Escrituras estão trazendo para nós, porque aqueles irmãos viram tanta coisa fantástica. Processo poderoso em Moisés. Mas eles ficaram, a maioria deles, prostrados no deserto. Repare o que está no versículo 6. Eu gostaria que nós abríssemos muito o nosso coração para essa palavra. Diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplo para quem? Para nós. Para nós. Às vezes a gente lê aquilo lá que aconteceu o povo no Egito, depois no deserto. E aqui o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando com a igreja. E que toda dificuldade, toda barreira em relação a essa palavra seja repreendida em nome de Jesus, amém? Que haja lugar dessa palavra nas nossas vidas. Que o Senhor tenha operação no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito nessa palavra. Você recebe isso? Amém? Ele está dizendo que essa palavra, aquilo que aconteceu, é exemplo para nós, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Então, o apóstolo Paulo está nos doutrinando, nos ensinando e dizendo que a razão pela qual milhares de hebreus pereceram prostrados no deserto foi devido a uma situação que ele está generalizando como cobiça. Ele está dizendo que aquele povo que viu as 10 pragas, a morte dos primogênitos como a última, que viu a nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, a Shekinah encobrindo o tabernáculo posteriormente, o Monte Sinai fumegando, a voz como trombeta, a ponto deles tremerem. O povo que viu o mar vermelho se abrir e passou a pé enxuto. O povo que viu brotar água da rocha, que viu o maná cair do céu. Esse povo, a maioria deles, repare, pereceu prostrado no deserto, irmãos. Deus não se agradou da maioria deles. Que palavra! E aqui Paulo está dizendo, olha, o que aconteceu é exemplo para nós. E houve um grande economista, né, chamado
sobrenome Bismarck, ele dizia que há aqueles que aprendem com os erros dos outros. Há aqueles que aprendem com os próprios erros. E há aqueles que não aprendem de jeito nenhum. Então tem gente que aprende com o erro do outro, esse é o sábio. Tem o que aprende com o seu próprio erro, ainda está bom, mas é mais mediano, mais medíocre, mas é aquele que não aprende de jeito nenhum. E nós temos que ter um cuidado, porque às vezes a gente está tão disperso, Satanás nos distrai, que o tempo vai passando e a gente não aprende. E nós precisamos aprender, em nome de Jesus, para que a gente não rode 40 anos, ou até mesmo morra prostrado no deserto. E ele chama isso tudo de cobiça, mas ele dá nome a essa cobiça, ele explica essa cobiça, a manifestação dessa cobiça de 4 formas. O apóstolo Paulo, ele transcreve, exemplifica essa cobiça em 4 pecados, em 4 posicionamentos que o povo de Israel teve, que demonstrava, antes de tudo, como nós falamos no início, um coração ruim. O primeiro está no verso 7, ele diz então, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porque está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se ou para folgar. Essa cobiça se transformou em idolatria. O verso 8 diz, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Essa cobiça no deserto, enfrentando os processos, passando o processo, em algum momento se revelou como idolatria, em outro momento como imoralidade. Verso 9. E não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Essa cobiça, em terceiro lugar, se revelou como uma afronta, como uma relação inadequada com Deus, de barganha com Deus. Eles colocaram o Senhor à prova, tipo assim, tem que ser do meu jeito, um descontentamento. E a última expressão de cobiça vem no verso 10, que diz, e nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A quarta forma de cobiça, ou a cobiça foi expressa, foi revelada, o coração cobiçoso foi revelado através de murmuração e reclamação. Então você tem um povo cativo no Egito, cativo por Faraó. Faraó é confrontado por Deus através de Moisés para que o povo fosse liberto para adorar. Satanás, Faraó, aumenta a ocupação, o trabalho, o peso daquele povo.
Mas o Senhor insiste, através de Moisés, e nós sabemos o povo é liberto do cativeiro egípcio. Com uma promessa que foi dada a Abraão, de que sua descendência vai possuir essa terra na qual você está peregrinando. E 430 anos depois, essa promessa está se cumprindo. O povo está sendo liberto do Egito, está indo para a terra chamada Terra Prometida, Terra de Canaã. Amém? Toda vez que nós estamos num lugar, estamos indo para outro, ocorre a necessidade de sair de um lugar para outro, nós estamos dizendo que isso é um processo. Nós estamos dizendo que eu estou saindo de um estado para outro. E esse processo é um processo, é algo necessário que Deus precisa fazer para que, de fato, eu consiga sair do Egito e o Egito consiga sair de dentro de mim. Porque às vezes a gente sai do Estado, mas o Estado não sai da gente. Por exemplo, às vezes a pessoa está amargurada no casamento. Um exemplo. E ela sai do casamento, mas ela não resolveu nada. O processo não foi tratado dentro dela. E ela está em outro lugar, está com outra pessoa. Mas aquilo que precisava acontecer do seu coração não era porque ela estava no Egito, ou porque estava com fulano, ou porque estava com Beltrano. Algo precisava acontecer dentro dela. E não aconteceu ainda. O meu problema é porque eu estou aqui nessa casa, o meu problema é porque eu estou aqui nessa cidade. Às vezes a gente acredita. E há necessidade, às vezes, de uma mudança. E Deus promove essa mudança. E Ele entra num processo com a gente. Mas a mudança geográfica é apenas um passo, porque, às vezes, a gente sai do lugar, mas o lugar não saiu de dentro da gente. E, normalmente, dentro do processo de Deus, Deus nos leva para lugares de prova, de humilhação, inclusive. Como nós lemos em Deuteronômio. Para que nós sejamos tratados. Deus quer nos tratar no coração, no caráter. Deus não quer nos tratar no exterior, e Clebinho nos ministrou aqui, no louvor, que o que Deus quer fazer é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a gente quer uma igreja que mude a gente. A gente quer que aconteça alguma coisa, um lugar, que mude a gente. Mas nós precisamos entender que Deus pode usar uma igreja, um pastor, um lugar, e Ele usa vários recursos, mas na verdade a mudança é no nosso coração. E todo o processo de Deus de revelação, de nos aproximarmos mais com Jesus, Ele precisa trabalhar a cobiça do nosso coração, porque nos desertos processuais do Senhor e do tratamento de Deus, essas cobiças vêm à tona, são reveladas, vão sendo demonstradas. E a primeira cobiça ou a primeira expressão de cobiça é a que nós lemos, acabamos de ler no versículo de número 7, e que tem a sua referência, na verdade, em Êxodo, capítulo 32. Eu quero ir com você a Êxodo 32, para a gente entender um pouco do que aconteceu e que é exemplo para nós.
Vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro, etc, etc, e faz um bezerro de ouro. Aí no versículo de número 4 diz: recebendo Arão das suas mãos, trabalhou ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Uma coisa louca. Quando Moisés foi para um Horebe de Deus, ele se demorou lá. Irmãos, às vezes a gente acha que Deus tem que fazer as coisas no nosso tempo. Esse é um grande problema no processo. A gente quer as coisas prontas, as respostas prontas. A gente quer os processos prontos. A gente quer tudo resolvido agora. Toque de caixa. E Moisés foi buscar a face de Deus. E dentro desse processo, ou dos processos da vida, se nós não buscarmos a face de Deus, a gente cai na idolatria pela nossa cabeça. Pela nossa pressa. Às vezes, a gente não sabe ficar parado um pouco, esperando Deus agir. A gente não consegue ficar um pouco no silêncio de Deus. A gente não consegue ficar um pouco na contemplação. A gente não consegue ficar um pouco na meditação. A gente, às vezes, é muito agitado. E, às vezes, Deus está formulando a resposta, a palavra, a revelação. E, às vezes, tudo que a igreja precisa fazer é esperar. É ficar na posição. Muitas vezes, o trabalho que Deus requer de nós é: não atrapalha. Fica quieto. Cala a boca. Segura. Só isso. Eu estou provendo aquilo, a revelação para o seu processo. Só que a gente fica, não, mas tem que fazer alguma coisa. A gente trouxe aqui o exemplo de Abraão, por exemplo. E Deus falou: vou te dar uma descendência, vou te dar um filho. Mas está demorando. Esse filho não chega. Esse milagre não acontece. Essa palavra de Deus não se cumpre. Aí chega Sara e fala: ó, vamos ter que fazer um bezerro de ouro. Pega minha serva aí, faz um filho nela. Vamos fazer uma coisa de Deus aqui. Nós temos que fazer uma coisa de Deus. Irmãos, quantas vezes a gente quer fazer as coisas de Deus e não é de Deus? Aí a gente fala: agora é esse aí, esse é o filho da promessa. Deus falou: não. Ó, mas foi esses deuses aqui que tiraram a gente da terra do Egito. Foi não. A gente começa a criar, a devanear a nossa religiosidade, a nossa cobiça. A gente quer fazer que Deus se sujeita ao que a gente quer, quando a gente quer, a hora que a gente quer.
E o apóstolo Paulo está falando, olha, essas coisas aconteceram, por exemplo, porque é isso que a gente vai fazer se não tomar cuidado. Nós vamos começar a dizer que é Deus e não é. A gente vai começar a dizer que é Isaac e não é Isaac, é Ismael. Não é o filho da promessa, é o filho da imprudência, é o filho da pressa, é o filho da insegurança, porque às vezes a gente não quer perder o controle e tudo que o Espírito Santo precisa é que o controle saia da nossa mão e vá para a mão dele. Só que é difícil a gente querer perder. Quando Pedro foi andar sobre as águas, ele foi na fé, de repente ele começou a conjecturar, tirou o olho de Jesus. Irmãos, e quando a gente tira o olho de Jesus, quando a gente tira esse olhar, a gente começa a afundar. E o povo incorreu nesse pecado, essa cobiça. E diz que lá em Coríntios, que eles se tornaram idólatras e o povo se assentou, verso 7, para comer, beber e levantou-se para folgar. Porque às vezes nós queremos um processo que nos traga... Nós estamos, na verdade, em busca de prazer. Em busca da nossa vontade, irmão. Às vezes a gente quer um Deus que venha satisfazer o que a gente quer e como a gente quer. Porque a nossa carne enganosa, no final, ela não quer sofrer o processo de esperar, o processo de ouvir, o processo de fazer aquilo que está no coração de Deus. É a luta do crente, amado. E nessa batalha, ali, infelizmente, o povo embolou até o sacerdote, até o pastor entrou na dança, porque o pastor falou assim, rapaz, eu tenho que ouvir o povo. Se eu não ouvir o povo, vai dar ruim para mim. E é uma responsabilidade pastoral, é uma responsabilidade para o chefe, para o sacerdote, é responsabilidade para o povo santo de Deus, porque se a gente ouvir o povo, nesse cuchipio que a gente brinca, né? Porque ninguém quer o vazio, ninguém quer o silêncio, ninguém quer a erva amarga, muitas vezes, ninguém quer. Mas é a única forma de você não ficar rodando no deserto. O segundo e último que eu vou falar hoje, talvez só introduzir para na quarta-feira a gente continuar, se Deus assim quiser. Ele diz que a cobiça se manifestou, no verso 18, na prática imoral, que está descrito lá em Números 25. E eu gostaria de ler com você lá, pelo menos o texto, número 25. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus.
Capítulo 25, depois você lê com mais tempo em casa. A partir do verso 2, verso 1 diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Depois você lê o que aconteceu direitinho, melhor, tempo. Irmãos, a gente tem falado muito de mesa, muito de mesa. E mesa é um lugar maravilhoso, mas mesa é um lugar perigosíssimo. Você tem exortações do Senhor para que nós busquemos a mesa dele, a mesa do Senhor. Mas há tantas outras em que o Senhor fala para nós sairmos de mesas. O próprio Salmo 1 começa: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda ou à mesa dos escarnecedores. Uma mesa é poderosíssima. E Moabe, os moabitas, descendentes de Ló, de um incesto, inclusive, né? Uma das filhas de Ló embebedou o pai para ter relações com ele, preocupada com levantar a cobiça de levantar dinastia. Ela que, filha de Ló, que foi um homem rico, um homem bem-sucedido, ela queria a continuidade de um legado, de uma dinastia. E ela cometeu esse ato. E, infelizmente, os moabitas se tornaram um povo pagão. E eles adoravam, inclusive, esse senhor Peor, Baal Peor, que nós poderíamos dizer que é o senhor das sujeiras. Era uma adoração horrível, porque Peor eram sacrifícios, eram coisas repugnantes que eram sacrificadas àquela entidade. Dejetos, fezes, eles faziam, eles excretavam, faziam relações sexuais com excreções, com coisas nojeiras. Só que isso não começava na nojeira, isso começava na mesa. E as moabitas começaram a fazer tendas, mulheres muito sensuais, muito bonitas, sem dúvida. E os homens começaram a entrar nessas tendas, sentar-se a essas mesas e comer daquele pão e serem aliciados por bruxas e por essas lindas mulheres. E da mesa ia para a cama,